Prazer em ter vocês aqui, então. Professora Lisa, do Departamento de Bioquímica e Imunologia, E do programa de Bioinformática. Bioinformática também, para o qual nós estamos falando hoje, né, do FMG, de Natal, de outros lugares também. Queria que você apresentasse o pessoal também. Certo. Boa tarde a todos. Obrigada, Miguel, pelo convite. É muito bom, gente. Igual o Miguel falou, né? O formato aqui é um bate-papo mesmo, para a gente mostrar para vocês um pouco o que a gente está fazendo. E agora, né, a gente está com esse pensamento que a pós-graduação, ela, além de formar cientistas, ela tem que desenvolver várias outras habilidades nos alunos, né? Seriam os alunos tanto em projetos de extensão, de inovação, projetos culturais, projetos que se integrem mais com a comunidade. Então, por isso, eu vou apresentar aqui para vocês dois alunos da UFMG que participaram. Três, tem o Breno, que está online aí. Eu, na verdade, vou pedir para vocês mesmos se apresentarem, acho que está melhor. Você quer começar? Pode começar você. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Yala Sampaio, eu sou biomédica, eu sou aluna do Departamento de Bioquímica e Imunologia, estou fazendo mestrado sobre a coordenação da professora Lisa. Pode. Olá, galera. Meu nome é Paula Guiar, eu sou graduando e estou no final do curso de Biomedicina aqui na UFMG. E também trabalho como pesquisador sênior numa empresa de tecnologia aplicada a IA. E o Breno também está online? Fala, Breno. Olá, boa tarde. Então, vocês me ouvem? Sim. Agora sim. Eu sou aluno, sou da casa, sou aluno da pós e bioinformática, já estou terminando o doutorado. E eu participei do time junto com os meninos aí desde o início. E é isso, basicamente. Estou aqui para a gente discutir algumas coisas. Legal. Vocês têm alguma preferência de a gente começar pelo Ideia Real ou pelo IGEM? Vamos pelo Ideia Real? Acho que é a ideia. Mas... Podemos começar do começo. Isso. Onde fica o Ideia Real, né? Para o pessoal aqui saber. Então, o Ideia Real é um laboratório aberto, ou seja, né, qualquer pessoa que tem uma ideia, por exemplo, o Breno aí que está em Salvador, né, se os familiares dele quiserem vir para BH desenvolver um projeto, o laboratório fica de portas abertas para o desenvolvimento de projeto. Então, não precisa ser professor da UFMG, aluno da UFMG. Então, qualquer pessoa da comunidade que tem uma ideia pode desenvolver seu projeto. O laboratório fica atualmente no ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, no bloco K4. E assim, a pessoa tem que trazer o dinheiro para fazer o projeto lá? Sim, a pessoa tem que trazer o dinheiro para fazer o projeto. Material de consumo, né? Material de consumo. Assim, a maioria de equipamentos vocês têm lá já? A gente tem equipamentos. Imagino que para biomol, para colocar essas coisas. A gente tem os equipamentos de biologia molecular, máquina de PCR, nanodrop, diversos equipamentos. E, atualmente, alguns projetos que a gente tem feito, né? Tem sido desenvolvidos no laboratório, são muitos projetos de startups em biotecnologia. Então, a startup que está começando, ela não tem o recurso para montar um laboratório de biologia molecular, um laboratório de biologia que é muito caro. Então, essas empresas acabam alugando o espaço, né? Dessa forma, os alunos de pós-graduação e de graduação acabam tendo contato com essas startups, então é uma troca, né, que ocorre ali. Elas já são startups, né? Porque a gente tem até um LCC podcast aí, que a gente está falando de como evoluir da extensão, de um projeto de extensão, para startup também. Exato. E a gente tem uma extensão aberta, inclusive a Lisa participa. Então, assim, se vocês que estão nos ouvindo quiserem começar por uma extensão, a gente tem esse sistema aí onde você pode, sem ter CNPJ nem nada, começar a desenvolver o projeto. Seria aceito lá no laboratório? Sim, com certeza. E de estudantes orientados por um professor para fazer um trabalhinho de inovação. Com certeza. A gente tem espaço lá, um espaço de coworking, né, para diferentes grupos de pessoas se reunirem, discutirem ideias. Então, com certeza. Ah, legal. Então, fica aberto também essa possibilidade até. Você não precisa nem ter a empresa, né? E aí a gente fez um LCC podcast com o pessoal que entende disso, de como evoluir de um projetinho de extensão até uma spin-off e até receber dinheiro também.
Tem aí no mesmo link aí, depois LCC Podcast, vocês podem dar uma olhadinha lá nos cortes Com que tem certeza. lá. É muito Bacana. importante isso, né, pessoal, para os alunos de pós-graduação se inserirem em projetos. A gente tem centenas de projetos na universidade de extensão, né? A gente está um pouco no Ideia Real, a gente está um pouco na pesquisa, ensino, extensão e inovação, né? Em 4 pilares aí diferentes. Então, além do Ideia Real, existem centenas de projetos no ICB e na UFMG como um todo. Então, eu aconselho fortemente a quem não esteja, né, na pós-graduação em nenhum projeto desse, que procure, né, algum projeto para Inovação, atuar. né? Super legal. E o Ideia Real começou, já tem quanto tempo que está lá? Então, o Miguel está perguntando quanto tempo, né, que o laboratório começou. Então, para explicar isso, eu vou só explicar antes dele começar. Posso? Legal, Posso contar um pouco claro. a historinha? Não, à vontade. Eu fui aluna de pós-graduação do programa de Bioquímica e Imunologia e durante o meu doutorado eu fui para a França fazer um doutorado de sanduíche. Há muitos anos atrás, será que eu posso falar? 2005, 2006? Para mim foi ontem. Algum tempo atrás, né, 2006, e nessa época eu trabalhei num laboratório que tinha um pesquisador um pouco com uma visão um pouco diferente dos outros, e trabalhando com ele, ele fazia algumas... A gente discutia muito, ele falava para eu pegar um caderninho e anotar umas ideias meio mirabolantes em todas as áreas. Por exemplo, está chovendo muito aqui, o que a gente pode fazer para prevenir os desastres causados pela chuva? São coisas totalmente diferentes. Então, assim, toda semana eu escrevia alguma ideia e a gente ia discutir essa ideia, né? Coisas bem distintas. E numa dessas reuniões, uma ideia que passou pela minha cabeça foi: será que a gente não pode construir um computador de moléculas? E aí, isso 2005, 2006. E aí começamos a pesquisar e vimos que tinha surgido uma área nova na época, né? Que o pessoal estava chamando de biologia sintética, e que o pessoal estava começando a construir os circuitos genéticos, né? Juntando regulação de diferentes genes para montar, por exemplo, portas lógicas, circuitos. E, então, baseado nisso que estava existindo na época, né, esse pesquisador, ele montou um laboratório voltado para o diagnóstico molecular, né? A gente teve até um projeto aprovado com ele aqui no Brasil. E esse laboratório de diagnóstico molecular, na época, a ideia era desenvolver células artificiais, vesículas, como se fossem lipossomas. E dentro dessas vesículas, a gente colocaria reações bioquímicas. Reações bioquímicas, por exemplo, não sei se vocês sabem hoje, para detectar glicose, por exemplo, o exame de glicose é um exame bioquímico, né? Que você usa uma enzima, que é a glicose oxidase, que vai ter uma reação, que vai né, produzir peróxido, e aí a gente tem uma reação ali. Então, a ideia foi construir uma célula artificial que tivesse reações bioquímicas dentro. Só que a gente acha que é muito complicado você sair no laboratório fazendo as coisas, testando milhões de possibilidades. Então, nessa época, na França, a gente desenvolveu um programa computacional, né, como se fosse um AutoCAD para o pessoal da engenharia, né? O pessoal da engenharia, na hora que vai construir uma casa, eles não começam construindo, eles planejam a casa antes, fazem aquele projeto. Então, a gente desenvolveu um projeto desse, né, de biologia computacional, que a gente desenvolveu um sistema computacional para desenhar essas reações bioquímicas e, baseados nos dados, por exemplo, de cinética dessas enzimas, pH, temperatura, a gente simulava quais eram as condições ideais para essas enzimas funcionarem e uma enzima só ou diversas enzimas ligadas e conectadas para formar uma rede biológica. E interessante que esse projeto aí acabou culminando, né, no desenvolvimento de uma startup de biotecnologia. Opa, mas foi aqui na França? Na França, do grupo do Frank Molina. Frank Molina. E essa startup chama SkillCell, né, células habilidosas. Então, eles desenvolvem diferentes tipos de projetos para o diagnóstico. Mas por que eu estou contando isso, toda essa história aí, né? Então, lá começou em 2006, 2005, 2006, esse interesse nessa área aí de tentar projetar coisas antes de construir e começar a construir essas coisas, né? Que é o que a gente chama de biologia sintética. Pensar em uma função nova, um organismo novo, uma reação bioquímica nova, uma basicamente nova. Você tem uma máquina, um artefato, alguma coisa assim, que em vez de usar
engrenagens e tudo mais, vai usar os genes que você coloca para funcionar lá e fazer Genes alguma ou coisa. proteínas, Exatamente. né? Diferentes tipos de molécula, né? Então, é como se os genes ou as proteínas funcionassem como os componentes de um circuito, e quando eles se conectassem, eles formassem um circuito, e depois um conjunto disso virasse tipo uma rede, né, de circuitos. Isso daí você chama de biologia sintética, né? O termo. A gente chama de biologia sintética, que é algo bem parecido com a engenharia genética, mas uma distinção que a gente faz é que na biologia sintética, geralmente, a gente faz um desenho, uma simulação, usa alguns princípios da engenharia antes de ir para o laboratório fazer o projeto. E aí a gente viu que nessa época, né, mais ou menos que eu estava na França, 2005, 2006, surgiu uma competição na área de biologia sintética. Então, o MIT começou a organizar em 2003 essa competição que a gente chama de IGEM, ou IGEM para nós mineiros, né? Sim. IGEM para nós IGEM, mineiros. eles falam IGEM, IGEM. E aonde que é realizada? Essa competição era até, na maioria desses anos, era realizada em Boston, Boston. no MIT até 2014, 2015, no MIT. Isso. Depois, como cresceu muito, ela passou a ser realizada num centro de convenções em Boston. Em Boston mesmo. E o ano passado os meninos vão contar para vocês que foi em Paris. Olha A competição, então eles foram lá apresentar o projeto deles. Então, essa competição começou com 4 universidades em 2003, né, dos Estados Unidos, porque tinha um engenheiro que falou assim, não, mas essa biologia é difícil demais, não tem nada padronizado na biologia, como que eu vou construir algo se as partes não são conectáveis? Então, ele começou a fazer algumas abstrações da biologia para tentar construir essas coisas e criou essa competição.